Muito bom dia, amigos e amigas da ISKCON Rio, Hare Krishna, reverências. Aqui é Mohini Priya Devidasi e estamos reunidos e reunidas para mais uma aula do Srimad Bhagavatam. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês na ISKCON Rio e dizer que estou falando aqui da Ecovila Govardhan, onde vai começar o retirão do Bhagavatam nessa segunda-feira, um evento muito especial que reúne pessoas para estudarem essa obra-prima, essa obra que nos dá tanto direcionamento e inspiração. Então eu gostaria de aproveitar para convidar todos e todas vocês. Eu já sei de algumas pessoas aí da congregação do Rio que vão estar aqui conosco, mas é aquilo, nós queremos que todos e todas vocês venham. Então, por favor, vejam se é possível, vai ser muito especial receber vocês. E caso não possam estar aqui presentes, por favor, nos acompanhem nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, o tema de hoje, nós vamos continuar aqui a leitura do canto 4. Estamos entrando no capítulo 3, um capítulo que vai nos trazer importantes contribuições aqui para esse desfecho, para essa continuidade da história de Shiva, Daksha e Sati. Então, quero convidar vocês para nós iniciarmos o capítulo 3, intitulado Conversas entre o Senhor Shiva e Sati. Bom dia, eu vi que tem duas pessoas chegando por aí, eu não consigo ver os nomes de vocês, mas quero dar as boas-vindas para a gente iniciar aqui a nossa leitura. Bom, antes de mais nada, vamos saudar a Deus, a pessoa suprema. Eu peço que vocês repitam depois de mim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Se você que está por aí estiver conseguindo me ouvir, ou então se não estiver conseguindo me ouvir, eu peço que dê um ok aqui, me avise se está tudo certinho com o som, por gentileza, tá bom? E eu vou saudar também meus mestres espirituais. Om Nagyana Timirandasya Gyana Janashalakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais profunda escuridão da ignorância, mas meu mestre espiritual tem aberto meus olhos com o bálsamo do conhecimento. A ele eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Niti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Bom, vamos iniciar aqui. Jai Sundarangi, Hare Krishna, bom dia! Como você está? Mais uma vez aqui com a gente. Eu tô aumentando o volume aqui do meu som. Se você puder me dar um ok, se tá bacana de ouvir, te agradeço, viu? Por favor. Bom, vamos lá então iniciar o capítulo 3 do canto 4. O capítulo 3, mais uma vez intitulado Conversas entre o Senhor Shiva e Sati. Muito obrigada pela confirmação. Continuando então essa grande história de Shiva, Sati e Daksha, o verso diz assim: Maitreya Uvacha Sadavivishatorevam Kalovai Triyamanayo Jamatu Shwashurasyapi Sumaham Atichakrame. Vamos então ao significado palavra por palavra. Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Sadá, constantemente, Vidvishato, atenção, Evan, dessa maneira, Kala, tempo, vai, certamente, Driyamanayo, continuaram a manter, Jamatu, do genro,
Swashurasya, do sogro, Api, mesmo, Sumahan, enorme, Atichakrame, passou. Vamos então para a tradução e o significado dados por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A Sundarangi falou, estou me assustando com todo esse aparato do seu vestuário. Deve estar muito frio por aí. De fato está. Vocês que vêm para o Retirão do Bhagavatam, tragam seus casacos. Eu sou uma pessoa friorenta, então eu sempre tô com alguns casacos a mais do que talvez as outras pessoas usariam, mas fica a dica para trazerem. Nós estamos tendo manhãs e noites frias, mas ao longo do dia sai um sol maravilhoso e esquenta, então vocês vão gostar bastante também, tá super propício para estudar esse friozinho. Jai Prabhu Haridarshana, reverências, Hare Krishna, glórias a Prabhupada. Vamos então ouvir o significado de Srila Prabhupada. O capítulo anterior já mencionou que Vidura havia perguntado ao sábio Maitreya sobre a causa, ou melhor, vamos à tradução primeiro, né? Tradução é a seguinte, Maitreya continuou. Dessa maneira, a tensão entre o sogro e o genro Daksha e o senhor Shiva continuou por um período consideravelmente prolongado. E agora sim, o significado. O capítulo anterior já mencionou que Vidura havia perguntado ao sábio Maitreya sobre a causa do desentendimento entre o senhor Shiva e Daksha. Outra questão é por qual motivo a contenda entre Daksha e seu genro fez com que Sati destruísse seu corpo. Aqui nós temos inclusive um spoiler do que vai acontecer aí nos próximos passos dessa história, nos próximos desfechos dessa história. O principal motivo pelo qual Sati abandonou seu corpo foi que seu pai, Daksha, começou outra cerimônia sacrificatória para a qual o senhor Shiva não foi convidado de modo algum. De modo geral, quando se realiza qualquer sacrifício, embora todo e cada sacrifício se destine a apaziguar a suprema personalidade de Deus Vishnu, todos os semideuses, especialmente o senhor Brahma e o senhor Shiva e os demais semideuses principais, tais como Indra e Chandra, são convidados e eles participam. É dito que nenhum sacrifício é completo a menos que todos os semideuses estejam presentes. Porém, essa tensão entre o sogro e o genro Daksha começou outra realização de Yagna sem convidar o senhor Shiva. Daksha era o principal progenitor a serviço do senhor Brahma e era filho de Brahma, de modo que tinha uma posição elevada e era também muito orgulhoso. Srila Prabhupada, Ki Jai. Jai, aceite minhas reverências também, querida Sundarangi, glórias a Prabhupada. Bom, esse significado nos traz vários pontos importantes que nós estamos vendo ao longo desse canto. Ao longo do capítulo anterior, onde essa história iniciou, e ao longo dos próximos capítulos também nós vamos acompanhar detalhes dessa história e todos esses detalhes vão nos trazendo pontos filosóficos e questões muito delicadas e muito importantes que nós podemos trazer para refletir a respeito das nossas vidas. É uma história que, como todas do Srimad Bhagavatam, aconteceu há muito tempo, mas que traz valiosas contribuições para a nossa vida atual. Então, é super importante que nós possamos ouvir e comentar sobre esses acontecimentos para que nós possamos nos iluminar e conhecer todos os descritos que as escrituras nos trazem para nos orientar. E Srila Prabhupada também com seus significados. Então, primeiro, nós vamos contextualizar aqui alguns pontos importantes do capítulo
até para que a gente possa ter uma ideia geral da história para quem está chegando agora, ou então para quem já estava acompanhando, relembrar alguns detalhes, e depois nós vamos fazer essa correlação com os nossos dias, tá? Então vamos lá comigo, fiquem à vontade para trazer comentários, dúvidas, o que vocês quiserem compartilhar aqui também nos comentários, que à medida do possível eu vou dando uma olhada em tempo real, senão no final a gente também tem um espaço para isso, tá? Primeiro, vamos nos lembrar que a rivalidade que Daksha começou a sentir por Shiva se deu pelo seguinte: Daksha entrou numa assembleia e ele não foi cumprimentado por Shiva, que estava em transe meditativo. Então Daksha julgou isso um ato muito mal educado do Senhor Shiva e amaldiçoou o Senhor Shiva. Nós vimos que o Senhor Shiva não tinha a intenção de prejudicar Daksha e, inclusive, um ponto super importante, Daksha era uma pessoa muito sábia, uma pessoa, assim, dileta, que acabou sucumbindo a essa reação, a esse sentimento um pouco destrutivo e acabou amaldiçoando uma pessoa que não tinha motivo para ser amaldiçoada. A partir daí a gente consegue tirar já vários pontos interessantes para pensar a respeito das coisas que nos acontecem, dos momentos em que nós nos sentimos feridos e tudo mais. Mas vamos ver mais ainda do que entender e transpor para o nosso dia o que aconteceu ali, quais foram os desdobramentos dessa atitude, porque algo super importante que o capítulo vai nos mostrar é que os atos têm consequências. Então, aquele amaldiçoar que Daksha proferiu ali para Shiva, aquele sentimento que Daksha deixou crescer dentro dele por Shiva, isso teve consequências, isso teve repercussões muito importantes. Aqui nesse capítulo, nós começamos a ver que Sati gostaria de participar de um sacrifício feito pelo pai dela para poder rever os seus parentes, para poder encontrar pessoas que ela amava. Então, nós vamos acompanhar ao longo desse capítulo 3 as expectativas de Sati. E ela inclusive diz ao longo do capítulo: é possível ir até a casa de um parente, de um amigo, de um mestre sem ser convidado. Ela fala isso para Shiva no momento em que eles estão, justamente ao longo do capítulo, discutindo se eles iriam ou não a esse sacrifício, mesmo sem terem sido convidados. Esse convite não veio justamente por conta dessa briga entre Daksha e Shiva. E aí, a respeito desse comentário que Sati faz, Shiva responde assim: isso se essa pessoa não te insultou, né? Então aqui a gente já tem uma outra pista de uma outra lição que essa história quer nos trazer. Vejam só, Vaishnavas, nós sabemos a fama de hospitalidade que os Vaishnavas têm, né? É muito especial, inclusive, estar entre devotos. Acho que cada uma de vocês que está aqui já sentiu isso, que é chegar até a casa de um devoto, que é chegar até um programa de devotos. Muitas vezes você nem é super conhecido ou super amigo, mas está tendo um programa de devotos e alguém chama você, você vai e você se sente em casa. Eu quero, inclusive, trazer um exemplo aqui que a mãe Sundarangi vai se lembrar com certeza, que logo quando eu cheguei no movimento, eu precisava pegar algumas camisetas na casa dela, camisetas que estavam sendo vendidas, acho que pelo Templo de São Paulo, pelo Food for Life, algo assim. E ela não me conhecia exatamente, nós não éramos amigas assim, né, como somos hoje. E só nos conhecíamos ali de vista, talvez de nome. E eu falei: olha, eu estou indo para o Rio, precisaria passar ali para pegar as camisetas. Se puder deixar na recepção, na portaria do prédio, pode ser.
E ela, não, vem tomar café da manhã comigo. E eu fui, foi tão legal, assim. E é aí que as amizades, que as coisas começam e que os devotos realmente se sentem dentro de uma grande família. Esse dia foi muito especial, quero agradecer de coração a Mãe Sundarangi e trazer isso como um exemplo vivo, né? Dito que Prabhupada fez uma casa, um teto embaixo do qual todos podem morar. E é assim uma característica muito forte dos devotos. Então vejam que alimentar desavenças nos nossos corações, alimentar brigas, ressentimentos, isso pode, claro, além de tantas outras consequências, nos afastar de uma premissa tão enraizada nos devotos, que é a hospitalidade. É o que a gente vê acontecer aqui com Sati e Shiva. Eles não foram convidados para um sacrifício que realmente tinha como prerrogativa convidar a todos. Então imaginem só como eles se sentiram também, né? Quero aproveitar para dar um bom dia aí para o Luiz, que também entrou. Hare Krishna, Luiz. Além disso, o capítulo também vai nos mostrar aí durante o diálogo que o orgulho é prejudicial. Então, lembram que tudo isso começou porque Daksha não foi cumprimentado e ele se sentiu muito mal e deixou aquele orgulho crescer dentro do coração dele. Então, é importante também pensar a respeito do exercício da humildade, principalmente quando nós temos uma qualidade muito interessante ou muito valorizada e quando outra pessoa não corresponde à altura, aquilo que a gente espera dela. Então imaginem só, né? Se Daksha queria receber esses respeitos do Senhor Shiva, possivelmente ele talvez fosse alguém assim muito respeitoso também, que realmente tivesse essa atitude, esse cuidado, esse olhar. Mas um ponto de lembrete aqui é que nem todo mundo pensa da mesma forma que a gente. Então, muitas vezes, por exemplo, tem uma pessoa que fala de uma forma muito educada com as outras, sempre pedindo por favor, falando obrigada. E essa pessoa, quando ela não recebe isso em troca, qual é a primeira sensação dela? Puxa vida, né? Eu ofereço isso aos demais, mas eu não recebo em troca. Só que aí que mora um grande pulo do gato para a gente entender. Mesmo quando a gente não recebe em troca, muitas vezes não quer dizer que o outro não se importe conosco ou que o outro não tenha educação. Pode ser simplesmente que o outro não tenha tido aquela sensibilidade para demonstrar a educação dele ou para demonstrar aquilo da forma como nós esperávamos. Então foi justamente o que aconteceu. O Senhor Shiva não queria agitar a mente de Daksha, mas isso acabou acontecendo. Então fica também esse convite para que nós possamos demonstrar ao outro aquilo que é importante para nós através dos nossos exemplos. Tem até uma frase que fala ser estrito consigo mesmo e tolerante com os outros. É quando a gente consegue simplesmente silenciar diante de alguma coisa que a gente veja que nós não faríamos daquela forma, mas a gente não precisa se agitar, se irritar, mas sim fazer como nós gostaríamos que fosse feito com a gente. O exemplo, a atitude acaba gerando muito mais inspiração no outro, muitas vezes, do que uma fala, do que uma reclamação. Outro ponto aqui que nós vamos ver ao longo desse capítulo é o quanto as palavras ásperas de parentes ou amigos nos ferem profundamente. Muito mais do que palavras ásperas, do que grosserias ou atitudes perversas daqueles que não são do nosso círculo próximo. Por quê?
Porque com pessoas próximas nós criamos expectativa, nós temos ali aquela imagem de alguém em quem a gente confia muito, em quem nós depositamos nosso amor, nossa expectativa, nosso carinho. Então é sempre importante que nós procuremos ter um cuidado especial com aqueles que estão à nossa volta. Provavelmente vocês já ouviram aquele ditado famoso: em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? E muitas vezes a gente consegue muito mostrar para o mundo lá fora uma versão nossa equilibrada, uma versão nossa educada, aquela melhor versão que a gente poderia ter. Só que dentro de casa, ou então dentro do nosso círculo próximo, com pessoas que são assim da nossa mais alta estima, muitas vezes nós não conseguimos. É onde a gente mais deixa as palavras ferozes serem proferidas, é onde a gente mais acaba passando dos limites, perdendo a paciência. E claro, isso é natural, porque ao mesmo tempo em que a gente vai tendo essas pessoas na mais nossa autoestima, ao mesmo tempo elas vão também criando um relacionamento próximo e um relacionamento de intimidade. E muitas vezes a intimidade faz com que a gente perca a reverência que a gente tem ali por aquela pessoa e cai até um pouco na negligência. Então, esse capítulo também nos traz esse lembrete, algo que a gente pode levar para o nosso dia a dia, para que a gente possa tentar, de pouquinho a pouquinho. Eu sei o quanto é desafiador, isso acontece comigo, né? Muitas vezes, quando a gente está ali no meio de pessoas com as quais a gente fala sem pensar mesmo, a gente não tem muito critério, isso é ótimo, porque isso mostra que a gente criou ali uma intimidade, mas ao mesmo tempo isso nos faz mais propensos a falar de um jeito que não gostaria, a falar de uma forma que não seja tão agradável. Então, é aquilo, né? Vigiai e orai, estarmos procurando sempre trazer à luz da consciência aquela nossa atitude, pensar antes de falar, ter assim um cuidado, sabendo que, por exemplo, esse ente querido, vou trazer um exemplo até de casa, né? O Govinda, de manhã cedo, meu esposo, ele não gosta de conversar muito de manhã, ele gosta de ficar ali quietinho, cantando a japa dele, em estado meditativo. E ao mesmo tempo em que as intimidades vão nos trazendo essas negligências, elas também trazem pra gente oportunidades de entender melhor como aquela pessoa opera, para que a gente possa buscar satisfazer os desejos dela de alguma forma. Então, poxa, se eu sei que ele é uma pessoa que não gosta muito de falar de manhã, poxa, eu vou tentar controlar o meu impulso da fala e demandá-lo, falar com ele em outro momento. Então, a partir desse olhar mais cuidadoso para quem está do nosso lado, talvez a gente consiga ir entendendo um pouco mais a psicologia da pessoa, o estilo da pessoa, a rotina, e isso vá nos ajudando também a ter uma convivência mais pacífica. Isso tudo nos traz um outro ponto que é constantemente renovado aqui no capítulo, que é o fato de nós precisarmos nos apoiar na consciência de Krishna para resolver as nossas questões. Então, percebem como todo esse mal entendido, tudo isso poderia ter sido dissolvido se alguns pontos filosóficos que nós sempre vamos vendo e revendo aqui ao longo dos nossos estudos fossem aplicados. Daksha, por exemplo, era uma pessoa inteligente, uma pessoa de alto nível, mas ele se deixou levar pelo orgulho. Então, é super importante que no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós possamos refletir a partir das nossas atitudes. O que será que está me levando a ter esse pensamento, a ter essa atitude? O capítulo vai dizer o quanto Daksha ficou com inveja da suprema personalidade de Deus. E muitas vezes,
quando eu leio uma coisa dessas, eu não sei vocês, mas eu fico até assim, impactada, né? Nossa, inveja da suprema personalidade de Deus. Que coisa, né? Só que muitas vezes, isso que parece assim tão grande, né? Ele acontece de forma sutil na nossa vida. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que conquistou alguma coisa que a gente queria muito ou que a gente valoriza, ou uma pessoa que cumpriu alguma coisa bacana ou que está tendo ali uma misericórdia em determinado aspecto da vida. E a gente fica com aquela pontinha, né? Às vezes não é inveja, mas assim, puxa, né? Como eu queria isso. Ou então até se deprecia, puxa, eu não consigo chegar nesse ponto. Ou nossa, por que ela e não eu? E alguns pensamentos desses passam pela nossa cabeça, mesmo nós sendo, assim, pessoas compenetradas nos estudos e com uma prática espiritual intensa. E por que isso acontece, né? Por que isso pode nos levar a ter inveja da suprema personalidade de Deus? Porque, em último nível, em última instância, quando nós desejamos uma coisa do outro com esse sentimento de rejeição ou com esse sentimento de por que ele e não eu, nós acabamos limitando também o poder da suprema personalidade de Deus na nossa mente, porque ele, Krishna, a suprema personalidade de Deus, é plena de consciência, de bem-aventurança, de tudo de bom que ela pode nos prover. E aí, será mesmo, né, que esse ser tão ilimitado acabaria limitando coisas para nós? Muitas vezes somos nós mesmos que nos limitamos e que nos prejudicamos antes mesmo de tentar atingir algum resultado, antes mesmo de tentar buscar alguma coisa. Então, nós somos também chamados diante dessas situações que despertam esse desejo na gente. Poxa, eu gostaria de conquistar aquilo também, de ter aquilo também. Nós somos chamados a abrir o nosso coração e a nos doar cada vez mais para a suprema personalidade de Deus e para o fluxo da vida e para aquilo que eu preciso fazer e para essa rendição de Deus, o que você quer de mim? Como posso servi-lo da melhor forma? Então, é aquilo, né? Muitas vezes a gente acha a grama do vizinho mais verde, mas é nesses momentos que nós somos convidados a olhar para a nossa vida, a olhar para a nossa grama, a cultivar o nosso jardim e principalmente o nosso jardim de Bhakti, o nosso jardim devocional, porque é a partir dele que nós vamos ter força para poder fluir, para poder fazer tudo que nós precisamos fazer na vida e entender os desígnios de Deus para nós, entendendo que nós não somos os controladores, que nós não somos os desfrutadores, mas sim que nós somos servos fazendo a nossa parte e também aceitando aquilo que nos é por direito. Outro ponto super importante aqui do capítulo, que ao longo dos versos vocês vão ter a oportunidade de se conectar ainda mais, é o respeito às regras e regulações, a etiqueta. A nossa filosofia nos traz muitos detalhes a respeito de etiqueta, algumas sugestões, considerações, e muitas vezes nós pensamos assim: nossa, por que, né, etiquetas, por que regras e regulações? E um dos pontos pelos quais isso é tão importante é porque a etiqueta e as regras e regulações nos ajudam a superar as nossas desavenças pessoais. Vejam só, aquele era um sacrifício para o qual todos deveriam ter sido convidados, inclusive Shiva e Sati, e eles não foram, ou seja, foi um desvio ali das regras e regulações, da etiqueta. E através desse exercício, nós conseguimos superar aquelas nossas desavenças pessoais. Muitas vezes, eu tenho alguma questão com um fulano, mas
eu reverencio como um Vaishnava. Inclusive todos os dias de manhã nós reverenciamos ali o Vanchakalpa, Tarubhyascha, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nós prestamos homenagens e reverências aos Vaishnavas, porque isso é maior que a gente, isso é maior que o nosso orgulho, que a nossa picuinha, que aquele sentimento que está ali no nosso coração, muitas vezes, de embate. Então, como é especial poder cumprir essas regras e regulações para, inclusive, nos purificar e para que elas nos ajudem a educar o nosso corpo e a nossa mente de que é importante, sim, nós estarmos embaixo de um guarda-chuva que nos orienta, que nos direciona. Aqui nós temos no significado um spoiler da morte de Sati, mas eu sugiro que vocês acompanhem sim todo o capítulo e cada verso, porque vocês vão ver ao longo desse capítulo todo um diálogo precioso entre Shiva e Sati, que está realmente imperdível. Então vale muito a pena acompanhar, são falas impressionantes. E um ponto que fica, né, de lição para nós a partir desse capítulo é que os insultos, eles são como ervas daninhas que causam estragos muito maiores do que a gente dimensiona. Vocês vão ter oportunidade também de perceber isso ao longo dos versos, que algo feito lá atrás por Daksha foi virando aquela grande bola de neve e vai culminar numa coisa assim muito derradeira, numa coisa muito complexa, né, que é a morte de Sati. Então, nesse sentido, nós devemos nos preocupar não apenas em não insultar, mas sim também em como nós estamos sendo interpretados. Acho que essa história nos traz muito isso, né? Muitas vezes nós sequer proferimos uma palavra, que no caso foi o que aconteceu ali com Shiva, depois da chegada de Daksha na Assembleia, só que nós estamos sendo mal interpretados pelo nosso silêncio. Ou seja, tem horas em que é preciso falar, tem horas em que é preciso calar. O discernimento sobre como a gente age nas situações da vida, sobre em quais momentos, em quais aspectos a minha opinião é importante ou o meu silêncio é importante, é uma minúcia que todos nós devemos procurar observar no nosso dia a dia. Quem nunca, né, passou por isso? Muitas vezes deixou de dizer alguma coisa, se omitiu ali em algum aspecto e aquilo gerou muito mais brigas do que se nós tivéssemos falado algo. E ao contrário também acontece muito. Quantas vezes nós falamos alguma coisa, só que ao mesmo tempo vem aquela sensação, seria melhor se eu tivesse ficado calada ou calado. Porque muitas vezes, inclusive quando as situações são muito parecidas com outras que a gente já viveu, inclusive naquele exemplo de dentro de casa, né, que as pessoas são ali muito conhecidas, nem sempre a situação pede o mesmo tipo de resolução. E a Bhagavad Gita, as escrituras já nos dizem isso, né? Ação na inação e inação na ação. Então esse é um outro ponto que nós devemos realmente procurar aprofundar no nosso dia a dia. Fazer uma leitura do ambiente, uma leitura da situação, uma leitura do humor das pessoas que estão ali com a gente, porque dependendo de tudo isso, eu posso aproveitar para ficar calado. Eu lembro que minha mãe trazia um ditado assim, perdeu uma oportunidade de ficar calado. Já ouviram essa? Então isso acontece muitas vezes com a gente, ou a gente perde a oportunidade de falar, de se posicionar, de procurar dirimir alguma coisa que tenha ficado ali. Deixa eu ver o que a Sundarangi está falando aqui. Daksha foi movido pelo orgulho, pelo falso ego, exatamente.
nós também podemos viver situações semelhantes. Penso que essa história é um alerta para nós, com certeza é um alerta para nós. Sundarang também falou, para mim também foi muito especial. Nem sabia que eu estava recebendo ali naquele dia uma grande alma. Ah, Hare Krishna, obrigada. Também estava me encontrando com grandíssimas almas. Reverências Prabhu Harinath, Hare Krishna. Então, para a gente partir aí para um outro lado do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de trazer para vocês, para a gente compartilhar aqui, como podemos trazer todos esses ensinamentos e esses insights para as nossas relações no dia a dia. Então, a gente viu aqui que o capítulo fala muito de atitudes e essas atitudes, o palco, o grande palco delas são as nossas relações. Então, como nós podemos mexer o ponteiro das nossas relações para que a gente tenha relações mais conscientes de Krishna? O primeiro ponto que eu mapeei aqui foi o da comunicação. Nós somos muito responsáveis por aquilo que nós falamos. É dito no estudo da linguagem que a pessoa que profere uma fala, ela é a parte mais importante ali daquele diálogo, porque o que a pessoa vai ouvir, a pessoa que ouve, ela tem, claro, uma responsabilidade, inclusive a responsabilidade de perguntar se ela não entendeu alguma coisa, mas quem fala tem muita responsabilidade também de se fazer entender. Ou seja, nós devemos procurar evitar mal-entendidos e as escrituras vão nos trazer um super direcionamento que é usar palavras verazes, agradáveis e benéficas. Então esse é o grande termômetro do Vaishnava para a comunicação. Será que as minhas palavras estão sendo agradáveis? Será que elas estão sendo verazes? E será que elas estão sendo benéficas, inclusive com relação ao momento de usá-las? Porque muitas vezes a palavra é veraz, só que ela não é benéfica naquela hora. Por exemplo, uma pessoa que fez alguma coisa que você tinha falado para ela não fazer. Aquele famoso eu avisei, né? Quem nunca ficou também assim muito chateado quando ouviu isso de alguém? E quem nunca também falou, até com aquela pontinha de revanche, né? Principalmente em casa, marido e mulher, às vezes acontece, olha, te avisei, falei pra você não fazer isso, mas é aquilo, né? Já foi feito, já tá ali e a outra pessoa vai aprender de qualquer jeito. Então, talvez nesse momento em que os ânimos estão mais alterados, a melhor coisa que nós podemos fazer é justamente calar e trazer esse assunto num outro momento, ou trazer de um jeito assim mais agradável, mais positivo. Por exemplo, nossa, puxa vida que isso aconteceu, né? O que a gente pode tirar de aprendizado disso? Isso é uma comunicação em estilo positivo, comunicação positiva, aquela que não deprecia, mas que procura sempre o bem daquela situação, porque tudo a gente pode entender como positivo ou como negativo nas nossas vidas. Outro ponto aqui super importante para as nossas relações, pedir desculpas. Essa é uma capacidade que todo Vaishnava precisa cultivar no seu coração, porque o Vaishnava é aquele que pede desculpas mesmo quando ele não tem culpa. Isso é muito poderoso, vejam só. Muitas vezes aquele orgulho vem no nosso coração porque, poxa vida, eu não estava errada. Tal pessoa falou de mau jeito, tal pessoa tinha ali aquela má intenção no coração e eu não. Só que quando a gente pede desculpa e dá o primeiro passo, isso abre portas invisíveis ali de uma reaproximação e inclusive desarma aquela outra pessoa. É aquela velha história de ensinar pelo exemplo e ser ali a fonte da humildade, a fonte do perdão,
aquilo que a gente quer ver no mundo, né? Então, saber pedir desculpas é algo super importante também, muito mais do que oferecer o perdão apenas. Outra coisa é que nas nossas relações é importante nós entendermos que nós estamos lidando com outras pessoas, com outros seres humanos que têm as suas próprias formas de interpretar o mundo, que tiveram outros tipos de criação, mesmo dentro de uma comunidade onde todos aprendem a mesma filosofia, mesmo dentro de uma comunidade onde a interpretação da filosofia é aquela, é determinada. Mas as pessoas têm situações diferentes na vida, elas absorvem de forma diferente as coisas. Então, vejam, nós lidamos com a expectativa, com os traumas, com as farpas que cada um carrega. Então, é super importante que nós possamos perceber o outro, enxergar além, olhar para essas nuances. Muitas vezes, o discernimento vai nos ajudar a entender que aquilo que o outro fez com a gente não é pessoal, é mais uma questão que ele tem com ele mesmo, uma dor, uma crença, uma questão que aconteceu com ele, que ele está reproduzindo ou que ele está simplesmente fazendo sem pensar na consequência. Então isso nos tira também um peso muito grande da rejeição, ou fui insultado. Não, aquela pessoa que proferiu o insulto deve inclusive estar mais dolorida, deve estar passando por mais necessidade de compreensão do que você mesmo. Tem uma frase que eu me lembro de ter visto, acho que pela internet mesmo, que diz assim: me ame quando eu menos merecer, porque é aí que eu mais preciso. Então, é bem impactante, né? Que nós possamos, assim, olhar para o outro com mais misericórdia, com mais cuidado, com mais amorosidade, mesmo quando ele não está dando amor para nós, porque geralmente é nessas horas que essa pessoa mais precisa e que o nosso amor vai fazer a maior ajuste ali para aquela outra alma que vai se sentir acolhida, que vai se lembrar do poder do amor. É só a gente ver também vários vídeos que tem por aí, talvez vocês já tenham visto, de animais abandonados nas ruas que são resgatados e no começo do resgate o animal tá super arredio, os resgatistas ali vão dar comida, vão dar água, querem fazer o bem, né? E o animal tá super arredio, às vezes arranha, morde, e com o tempo, quando esse cuidado vai se perpetuando, quando esse cuidado vai virando rotina, o animal fica muito mais dócil, o animal acaba se ressocializando. Então é isso, né? Muitas vezes a pessoa que fere, ela não tem referências de alguém que não fira. E aquilo é o que ela sabe ser e fazer. Então, que nós possamos ser esse exemplo de como não agir, né? E que através desse exemplo a gente possa também tocar o coração das pessoas. Outro ponto aqui é veracidade. Então, a veracidade, meus amigos, não é só assim ser veraz nas situações que eu vou falar ou na informação que eu vou passar, mas também ser veraz quando o outro me machucou. É super importante que a gente possa, principalmente dentro de relacionamentos que a gente quer cultivar e manter, que a gente possa se expressar e que a gente possa falar: puxa vida, esse jeito, essa atitude, eu me senti machucado, eu me senti ferido, eu não me senti apreciado, porque é através de conversas difíceis muitas vezes, e eu vi até um termo esses dias que traz as conversas difíceis como conversas corajosas, que eu achei muito mais positivo, né?
é super importante termos esse tipo de diálogo para que as nossas relações possam se aprofundar, possam se fortalecer. Nós sabemos, né, que na nossa vida não é sempre que eu vou concordar com o outro, não é sempre que tudo vai estar às mil maravilhas ali, e discordar não é o problema. O problema é quando a gente não consegue conversar, dialogar, porque o diálogo é rico, o diálogo cria pontes, o diálogo faz com que você consiga falar, levar o seu ponto de vista e ouvir o ponto de vista do outro, e juntos possam criar um terceiro ponto de vista, um possa entender o outro. Então esse ponto do diálogo e da veracidade para poder falar a respeito do que te incomoda também é vital para que as relações possam continuar. Senão, ao primeiro ponto que sair do trilho ali, a primeira coisa que o outro fizer que a gente não gostar, qual vai ser a tendência? Se separar, não estar mais junto, não quero mais ver aquela pessoa, não quero mais me relacionar com ela. E não precisa ser assim, né? As pessoas, relações não são descartáveis. Então, esse olhar de construtor, muitas vezes, inclusive uma casa, né? A gente quebra uma parede para fazer uma reforma, mas tá tudo bem, é para melhorar aquele ambiente. Então, tudo vai também da forma como nós conseguimos nos expressar. E é aí que entra uma coisa muito importante, que é a comunicação não violenta, que está baseada em nós falarmos para o outro como a gente se sente, muito mais do que falar para o outro o que ele fez para nós. Então, na comunicação não violenta, nós trazemos a situação, por exemplo, aconteceu tal coisa, eu percebi que a louça que nós tínhamos combinado de que você lavaria ficou suja. É um fato, né? A gente não julgou, você não lavou por causa disso, ou você ficou ali vendo TV, ou você... Não, a gente falou o fato. E isso me deixou chateada, porque a minha expectativa era de receber ajuda. Então, percebe? Você falou o que aconteceu e falou como se sentiu. Ou seja, você traz a situação mais para como você percebeu aquilo do que apontando o dedo para o outro porque ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. E aí, no final, você pode trazer uma proposição. Você poderia me avisar da próxima vez em que não conseguir lavar? Ou então, você poderia manter o combinado da próxima vez que você falar para mim que vai lavar? Percebe como essa proposta também chama a pessoa de volta para a responsabilidade, sem que você precise apontar o dedo, sem que você precise agredir. Então, é um estilo de comunicação que nos protege também a nossa paciência de brigas maiores e protege o outro. E protege as duas pessoas mutuamente dessa troca de farpas, porque senão o contrário da comunicação não violenta é aquela em que um aponta o dedo sobre isso e aí o outro vai tirar lá do passado várias outras histórias que vai poder contra-atacar, mas lembra aquela vez que você não lavou a louça também? E aí já tá, a guerra está instaurada, né? Então, é super legal que nós consigamos colocar isso no nosso dia a dia. Vai ser difícil no começo, porque nós não somos tão incentivados a falar assim, mas eu vou deixar esse convite para que nós possamos nos desafiar essa semana a pelo menos uma das nossas situações desafiadoras nós procurarmos resolver aí na base da comunicação não violenta. E aí, o último ponto, antes da gente concluir esse nosso bate-papo, é comentar que muitas vezes vai ser difícil nós fazermos tudo isso e nós nos reconciliarmos com as pessoas. Muitas vezes
aquela situação de embate ou aquele insulto, ele foi tão pesado para o nosso coração, principalmente quando vem de pessoas em quem nós depositamos muita confiança, muito amor, que nós vamos precisar do nosso tempo. E isso também é inteligente, porque querer resolver tudo na hora muitas vezes não é o mais saudável para as duas partes da relação, e vai ser preciso que uma delas fique ali, tome o seu tempinho para refletir, para deixar a poeira baixar, para assentar dentro de si aquilo que aconteceu, e no nosso caso, para que a gente possa tratar a nossa mente de forma filosófica. Muito do que as nossas emoções nos falam não está ligado a um olhar filosófico sobre aquela situação. Lembram daquela máxima da Bhagavad Gita de fazer da nossa mente a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga? Muitas vezes a nossa mente vai contando coisas ali para nós que não são coisas positivas, que são frutos ali de crenças que a gente tem, de coisas que a gente viveu no passado, mais uma vez, né, falando sobre isso, e que a atitude do outro ativa na gente, aquele famoso pisar no nosso calo, né? Não acontece isso muitas vezes? A pessoa fala alguma coisa para nós e eu sinto como um grande insulto, muito maior até do que ela me trouxe, porque eu tenho feridas ali e porque aquilo cutucou na minha ferida. Então, muitas vezes, eu vou precisar do meu tempo, a pessoa vai precisar do tempo dela, mas, ao mesmo tempo, é importante que, nesse momento de pequena separação ali interna dessas pessoas, ambas possam cultivar um desejo sincero de se reconciliarem, porque o desejo, a atitude, a sinceridade no coração é o que vai também promover esse reencontro, promover essa atitude de ambos os lados. Se a gente internamente ficar insultando mais ainda a pessoa, pensando, ai, como essa pessoa foi grosseira comigo, isso só vai aumentar aquela sensação de embate, de briga. Pelo contrário, o que nós devemos fazer é justamente apreciar essa pessoa. É um exercício muito Vaishnava esse também, né? De apreciar o outro. Aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu preciso ser rápido e encontrar qualidades naquela pessoa, muito mais do que os defeitos, para que as qualidades saltem aos meus olhos e para que eu treine a minha mente para ver as qualidades. É aquela visão da mosca e visão da abelha. Vocês já ouviram essa? A mosca, ela encontra o excremento no meio de um jardim enorme de flores. E a abelha pode ter, assim, muito lixo, detritos ali, um lugar muito feio, e ela vai direto na flor. Então, quando acontecer alguma situação assim, que a gente se sentir insultado, se sentir contrariado, vamos fazer esse exercício também ao longo dessa semana, pensar nas qualidades daquela outra pessoa, para que isso vá amolecendo ambos os corações e a gente possa realmente se reconciliar. Sundarani falou, esta é uma das técnicas da comunicação não violenta. Muito bom que você está apresentando de uma forma clara. Precisamos conhecer melhor essas técnicas e colocá-las em prática em nossa vida. Poderíamos fazer um retiro ou um curso sobre comunicação não violenta. O que acha, Mohini? Nossa, eu adoraria, muito legal. Eu adoro esse tema e acho até que Maharaj Yamunacharya faz um retiro sobre isso. Faz algum tempo, acho que ele não faz, mas eu me lembro de alguma coisa dele já ter feito. Vamos ver se nós conseguimos promover esse encontro aí novamente. E aí o Haridarshana falou assim, devido ao extremo orgulho de Daksha em exigir atenção e reconhecimento de ser uma grande personalidade, isso desencadeou a ira. A ira é um dos portais direto do inferno. A ira de Daksha causou uma devastação, a ira é muito perigosa, isso mesmo. A ira vai abrindo portas para
consequências muito grandes e principalmente quando é alimentada, ela realmente pode causar grandes estragos. Marcelo falou assim, Jai Marcelo, reverências, Hare Krishna, existem formas de relacionar Shiva e Krishna no nosso altar pessoal? Algo do tipo como vemos nas igrejas cristãs, onde Jesus fica na frente, no centro, e nas laterais ficam as imagens dos santos que inspiram a chegar a ele. Olha, eu não tenho uma resposta assim formal para te dar, porque eu sei que um altar ele é montado de acordo com uma disposição específica, é intencional, assim, cada figura ali do altar, por exemplo, as deidades, Nrsimhadeva, o Panchatattva, a Srila Prabhupada, a sucessão discipular, o guru, o mestre espiritual, cada um tem um lugar ali. Mas eu não saberia dizer se existe algum outro lugar, ou um lugar específico para uma murti ou uma imagem de Shiva ao lado de Krishna ali. É uma boa pergunta, nós podemos pesquisar, inclusive, quem vai saber responder de forma assim, bem precisa, é o Prabhu Paravyoma. Ele é um grande sábio estudioso desse tema, inclusive já deu um curso, algumas edições de um curso de adoração no lar, onde ele falava muito dessa disposição de montagens de altar. Ele tá sempre por aqui, Marcelo, se você conseguir falar com ele, não sei de onde você é, se for da congregação do Rio, melhor ainda que vai poder tirar essa dúvida pessoalmente. Mas eu vou pesquisar também, boa pergunta, viu? Muito obrigada. E aí, para nós concluirmos aqui o nosso bate-papo, trazer os nossos lembretes da semana, mais alguns, né? Cuidado com as nossas atitudes, inclusive nos nossos pensamentos, porque é do pensamento que nós frutificamos as situações na realidade. Então, quando alguma coisa que a gente não gosta, que nos contraria acontece, é primeiro no pensamento que nós vamos precisar dissolver. Se nós ficarmos alimentando a intriga, o orgulho, a inveja dentro de nós, isso vai sair, isso vai transbordar, mesmo a gente achando que não. Então, o cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, é o cuidado principal para que a gente possa se fortalecer e superar. O problema não é pensar, o problema é alimentar. Tudo que a gente alimenta cresce. Então, nós somos humanas, nós vamos muitas vezes nos sentir ofendidos, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir orgulho, inveja. O ponto aqui não é não sentir, nos anestesiar, né, de uma forma antinatural, mas sim o que nós vamos alimentar dentro da gente. E com esse conhecimento que a gente tem e que a gente está aqui todos os dias se encontrando para fortalecer dentro de nós, nós vamos saber como agir e alimentar o caminho positivo, né? O caminho da dissolução de tudo isso dentro de nós. Por isso que esses encontros também são super importantes para a gente poder se fortalecer. Porque se a gente fica sozinho, sem associação, só com as famosas vozes da nossa cabeça, só com a nossa mente falando, ou até tentando estudar sozinho ali, muitas vezes a gente não tem com quem falar, para quem perguntar, e muitas vezes aquele sentimento nos consome. Então lembre-se, o que você está alimentando dentro de você. Nós não temos todas as informações sobre as coisas, nós não sabemos quais são as motivações das pessoas, porque elas agem assim, todas as questões que elas carregam com elas que fazem uma atitude acontecer, e nós não temos, portanto, condições de julgar. Então, opte pela neutralidade, que a gente possa sempre procurar se manter no caminho do meio, nos lembrando que os seres humanos têm tendência a errar, têm tendência a se enganar e enganar os outros. E que nós estamos em Kali Yuga, a era das desavenças. Então, nós temos aí vários sinais, é igual uma estrada, né? Que a gente vai pela estrada e tem ali um sinal, curva perigosa, reduz a velocidade. As escrituras nos dão vários sinais
de que nós precisamos tomar cuidado nas nossas relações com as pessoas, na forma como a gente fala, na forma com que a gente faz, e nós podemos cometer injustiças, mesmo tendo aí uma intenção de fazer justiça. Então, da próxima vez que algo nos incomodar, ao invés da gente falar tal coisa é assim, tal coisa é assado, isso é uma injustiça, talvez a gente possa mudar o nosso discurso mais uma vez, né, e falar tal coisa me fez sentir assim, puxa, isso pra mim não é tão bacana. Isso tira aquele peso de nós sermos os julgadores, os controladores da situação. Boa comunicação faz toda a diferença, então não é sobre o que se fala, mas sim o como se fala. Até uma notícia, uma coisa dura de dizer, ela pode ser dita de uma forma muito mais amena a partir da nossa comunicação. Lembrar também da linguagem corporal. Linguagem não é só o que a gente fala, linguagem é como a gente age, como a gente se mexe, a nossa expressão facial. Muitas vezes, vocês viram, né, que a contenda, a briga toda começou por algo que Shiva não fez porque ele estava absorto ali nos seus pensamentos. Muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa com uma outra questão na cabeça, tá ali com uma cara amuada, ou então faz uma coisa, um gesto que não era muito legal, fala sem olhar no olho, virando as costas para a pessoa, e isso tudo vai muitas vezes prejudicando o relacionamento e a comunicação. Isso me faz lembrar também do cuidado com as comunicações por redes sociais, principalmente porque a gente não tá do lado da pessoa, a gente não tá vendo a entonação, a gente não tá olhando no olho. Então, atrás das telas, muitas vezes nós crescemos, nós ficamos mais fortes e acabamos falando de um jeito que a gente não falaria se estivesse diante do outro. Tomem muito cuidado, que a gente possa tomar cuidado, né? Ouvir mais do que falar, isso pode parecer um clichê naquela história, temos uma boca e dois ouvidos, mas é verdade. Muito da comunicação, ela parte de você ouvir, escutar o outro, e aquela escuta ativa, sem o desejo de responder, mas sim de entender o que o outro está trazendo. E por fim, que nós possamos, através de todo esse conhecimento do estudo das escrituras, treinar o nosso cérebro para que essa nossa mente possa de fato ser a nossa melhor amiga e não a nossa pior inimiga, e possa nos ajudar a dissolver os conflitos, os mal-entendidos, para que a gente não precise guardar ressentimento de ninguém. Deixa eu ver aqui, Harinama Sankirtana, Rio de Janeiro, deve ser o Prabhu Paraveoma, Jai. No nosso altar já existe uma expansão do Senhor Shiva, que é a do Etacharya. Olha só que interessante. Mas um devoto da nossa Sampradaya respeita e reverencia o Senhor Shiva como o maior dos Vaishnavas. Então, aí respondendo a pergunta do Marcelo, que bom que já veio aqui também, nós já temos aí essa expansão do Senhor Shiva, que é a do Etacharya. Muito obrigada pela resposta. Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Caso tenham mais algum comentário, mais alguma dúvida, podem enviar aqui. E se não, acho que já falamos bastante também, né? Fica aí o meu agradecimento novamente a ISKCON Rio, ao Prabhu Paraveoma, Prabhu Harinath, que continuam aí com esse yagna de fazer as aulas todos os dias, muito especial. E gratidão também a cada uma de vocês que acompanhou, que também participou aqui com perguntas, comentários, e aos que vão ouvir aí em algum outro momento. Espero que todos e todas tenham um ótimo dia em consciência de Krishna. Mais uma vez, para quem puder, venha para a Ecovila Govardhan, no Retirão do Bhagavatam, que começa segunda-feira, e quem não conseguir estar presente em loco, nos acompanha aí pelas redes sociais da Ecovila, tá bom? Um grande abraço a todos, a todas, e fiquem com Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, muito grata também, Sundarangi.